Mais uma aula aqui de Química comigo, professor Mauri Carvalho. Bem-vindos, queridos, aqui do Desafio. Vamos dar continuidade hoje a ácidos, bases, sais e óxidos, ou seja, as funções inorgânicas. Só para relembrar, a gente vai fazer uma retomada aqui. E por que eu vou fazer uma retomada com vocês? Só para lembrar um detalhezinho que a gente viu no início da aula, semana passada, né, no último encontro. E depois nós vamos continuar para a identificação de ácidos e bases e a gente para fazer uma demonstração, tá? Para vocês de como é que funciona ácidos e bases. Então, primeiramente, a gente está falando sobre ácidos e bases, a gente está falando sobre substâncias, tá? Só que a acidez e basicidade é uma condição, ou seja, existem substâncias que dão caráter ácido, caráter básico ao meio, ou seja, a solução, tá? E aí eu quero que vocês fiquem focados, porque hoje eu vou fazer uma demonstração utilizando um indicador ácido-base, para quem não lembra, né? O que é que a gente está vendo? Funções. Funções são um grupo de compostos que têm características físico-químicas semelhantes. E aí a gente já iniciou, né? Como é que faz a identificação deles, por sabor. E aí já comentei com vocês que isso são propriedades organolépticas, mas a gente não deve ficar provando nada, né? Indiscriminadamente para saber se é um ácido ou uma base. Bom, já é comprovado de que se eu tenho caráter ácido, ou se eu tenho uma substância que se identifica como ácido, você vai ter o sabor azedo, substâncias adstringentes então identificam a presença de bases, tá? E que eu posso identificar isso pela utilização de substâncias que coram o meio, ou seja, que dão coloração ao meio. São chamados de indicadores ácido-base, tá? Então, quem em contato com o ácido ou com a base pode mudar de cor. Eu vim hoje com um indicador artificial de fenolftaleína, tá? Então, fiquem atentos. Estou aqui, fiquem atentos que a fenolftaleína, está bem aqui um indicativo, né, dela. E o que é que ocorre? Ou seja, em meios ácidos, a fenolftaleína não muda, tá, de coloração. Em meios neutros também não, tá? E ele só fica a coloração vermelha quando entra em contato com o meio básico, tá? Então, guardem isso aí, daqui a pouquinho isso vai servir para a gente ver uma demonstraçãozinha, tá bom? Seguindo a vida, tá? Já vimos essa parte de ionização e dissociação, vamos retomar rapidamente. Isso daqui tem o mesmo efeito, ou seja, quando eu coloco uma substância em meio aquoso, ela pode liberar íons. Se essa substância ela é iônica, a gente diz que ela vai sofrer uma dissociação, ou seja, uma separação dos íons, tá? E se essa substância é um composto molecular, e aí especificamente eu tenho um ácido, por exemplo, aí, tá? Os ácidos sofrem ionização. Por quê? Porque na sua constituição ele é molecular, então ele não tem íons. Mas em contato com a água, que é uma substância polar, ele acaba sendo separando o cátion do ânion e aí força o aparecimento dos íons. Por isso o nome é ionização. Esse processo aí de dissociação e ionização foi útil para que Arrhenius, que foi o cientista que fez a primeira teoria ácido-base, para que Arrhenius determinasse, segundo a sua teoria, o que é um ácido, o que é uma base, que é a teoria que a gente mais usa na química inorgânica a respeito de você saber identificar uma fórmula química, tá? Beleza? Então, quanto à fórmula química, segundo Arrhenius, ácidos são as substâncias que em meio aquoso liberam como único cátion o hidrogênio ionizável, H+, que pode ser representado pelo hidrônio, que é o H3O+, tá? E aí, daqui em diante, a gente já vai retomando com mais calma, né? Temos a teoria ácido-base de Arrhenius, e aí, pela teoria de Arrhenius, quando eu tenho uma fórmula química que tem a presença, por exemplo, de hidrogênios, né? Que aí pode ser identificado por H+, ou o íon hidrônio, que é o H3O+, tá, gente? Hidrônio, tá? É o nome desse íon aqui. Beleza? A gente já sabe que quem gerou esse cátion é, então, um ácido, tá? Para Arrhenius. Quando eu tenho a mesma condição na base, ou seja, eu pego uma substância, coloco em meio aquoso, e aí, então, identifico que o único ânion possível, aí ânion, parte negativa, é a hidroxila, tá? Que é o nome desse ânion aí, OH-, chama-se o quê? Hidroxila. Ficou horrível aqui a escrita, desculpem, né? Hidroxila, tá? Aí eu tenho, então, uma base. Daí a gente tira por menor que toda fórmula química que tem OH, a gente identifica com base. Agora, toda fórmula química é muito forte, tá, gente? Isso aqui é só uma maneira razoável, né?
da gente identificar a substância enquanto ácido e base no quesito fórmula química, tá? Por quê? Porque a gente vai ver que existe presença desse OH em substâncias orgânicas e não necessariamente essa substância vai ter caráter básico, por exemplo, tá? Mas, para efeito de fórmula na química inorgânica, o que você tem é isso, tá? Se a fórmula tem um hidrogênio inicial na fórmula, muito provavelmente ela é um ácido, exceto a água, por exemplo, tá? Água é água, tá bom? Nem ácido, nem base, tranquilo? E se tem a hidroxila como único ânion no final da fórmula, então a gente identifica essa fórmula como sendo de uma base de arrênios, tá? E aí existem outras teorias ácido-base que nós vamos desenvolver em um outro momento mais oportuno, tá? No momento, hoje, o objetivo são as funções, né, inorgânicas. Daí nós temos a começar agora a falar sobre a função ácido, tá? A função ácido e base são aquelas que a gente detém mais atenção, tá? Por quê? Porque quando não é um ácido, uma base, aí você tem a geração das outras funções. Beleza? Até aí? E também, na maioria dos casos, é cobrado, né, em questões justamente os seus conhecimentos sobre meio ácido e meio básico, o que acaba levando a também ser bom identificar a substância ácido e base. Ácidos, tá? Você tem duas categorias de ácidos inorgânicos, os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos são aqueles ácidos que não têm na sua fórmula oxigênio. Já o oxiácido, né, e aí está na tarja verde aí, são aquelas fórmulas de ácidos que têm a presença do oxigênio, tá? Isso daqui vai balizar uma série de informações, como, por exemplo, regras de nomenclatura, ou seja, como dar nomes ao ácido. Tem uma regra para hidrácido, uma regra para oxiácido. Classificação, existe uma classificação quanto à força, por exemplo. Eu tenho uma regrinha que consegue identificar a força do hidrácido, uma outra regrinha que consegue identificar a força do oxiácido, tá? Então, temos aí alguns exemplos, como, por exemplo, são hidrácidos, aqueles que não têm oxigênio, ou seja, sem oxigênio na fórmula. Coloquei alguns exemplos, HF, HBr, H2S, HCN, tá? Daí temos, por exemplo, curiosidades, né? Temos aqui o HCN, por exemplo, que é o ácido cianídrico, muito comum na mandioca brava, né? No tucupi, por isso que a gente não pode comer a folha da maniva crua, tá? Porque ele é rico nesse ácido. Quando ele se ioniza, ele libera um ânion, que é o cianeto, e ele é extremamente tóxico, né, para o nosso organismo, tá? Como oxiácidos são aqueles que têm a presença do oxigênio na fórmula, coloquei algumas formulazinhas para a gente ir balizando. HCNO, que é o ácido ciânico, H2CO3, que é o ácido carbônico, está presente na água gaseificada. Toda vez que eu faço uma mistura de água com gás carbônico e estabilizo isso, ou seja, de baixa temperatura, num ambiente fechado, ele acaba reagindo formando esse ácido aí, que é o ácido carbônico, tá? Temos aí o ácido sulfúrico, H2SO4, então o que importa é que toda vez que eu tenho oxigênios na fórmula de um ácido, a gente chama ele de oxiácido, tá? Bom, seguindo a vida, sabendo agora que temos os hidrácidos e oxiácidos, tá? Vamos ver como é que funciona a nomenclatura, tá? Só para a gente entender, gente, nomenclatura é uma regra, tá? Existe um instituto, né, um órgão mundial chamado União Internacional para a Química Pura e Aplicada, que em português, né, é dessa forma, mas a sigla é IUPAC. E a IUPAC, ela regimenta regras para dar nomes. E quando eu tenho regras para dar nomes, a gente chama de nomenclaturas, tá? Beleza? Então é um conjunto de regras que dá nome à substância. Imagina só eu ter que memorizar o nome de, sei lá, bilhões de substâncias. É humanamente impossível. Então a gente olha para a substância, determina qual é a função e aplica a regra daquela função, tá? Lembrando que funções inorgânicas são 4 funções, tá? Ácido, base, sais e óxidos, beleza? Bom, para os ácidos, a gente tem uma regrinha, que é a regrinha dos hidrácidos, tá? Aí como é que funciona a nomenclatura? A regra de nomenclatura dos hidrácidos é descrita assim: toda substância que é determinada em teoria que é um ácido, começa com a palavra ácido, tá? E aí, então, ácido, nome do ânion, porque o que identifica o ácido é a presença do cátion H+. Então, o cátion, ele é comum a todos os ácidos, sempre vai aparecer o H+, sempre no que diz respeito aos ácidos dearrênios, tá? Agora, o ânion, ele é o que muda,
tá? Quem é o ânion, tá, gente? Se for para facilitar a vida de vocês, ânion é sempre aquele que está depois do hidrogênio, ou seja, na parte direita da fórmula, parte final da fórmula. Então, por exemplo, eu tenho aqui o HF. O ânion é o F. Qual é o nome desse ânion? O elemento que já é o flúor, tá? O nome do ânion é fluoreto. Beleza até aí? Mas, para facilitar a vida da gente, lembra lá, se o nome do elemento que está no ânion termina com consoante, flúor, por exemplo, né? É o nome do F, flúor. Beleza? Termina com consoante. Você vai acrescentar ao final do nome deste ânion o sufixo hídrico, tá? Beleza? Só lembrando, tá? Os ânions que não têm oxigênio na sua constituição, eles terminam com eto, tá? Então, por exemplo, o flu, o ânion dele é o fluoreto. O cloro, o ânion dele é cloreto. O bromo, o ânion dele é brometo, tá? Mas para facilitar a vida, beleza? Ah, esqueci o nome do ânion, mas você sabe o nome do elemento, sabe que o elemento F é o flúor. Se termina com flúor, termina com consoante, você vai só colocar o sufixo correspondente. E todo hidrácido tem como sufixo correspondente o hídrico, tá? Hídrico. Então, toda vez que o nome de um ácido oficialmente termina com hídrico, ácido alguma coisa hídrico, quer dizer que ele é um hidrácido, tá? Ou seja, um ácido sem a presença de oxigênio. Então, tem alguns nomes aí, né? Notem, tá lá, olha, fluorídrico, né? Aí o outro aqui, por exemplo, olha, é o bromo. Como o nome bromo, por exemplo, termina com vogal, quando termina com vogal, você retira essa última vogal para acrescentar o sufixo. Isso aqui é um macetinho, tá, gente? Beleza? Tá? Por via de regra mesmo, daí o PAC não tem disso, vou tirar uma parte do nome. Não. Tá? O fato é que ele não aparece esse O na nomenclatura. Tudo bem? Por quê? Porque é uma troca de sufixo. O bromo gera o ânion chamado brometo, e aí troca o sufixo eto por hídrico, tá? Bom, mas se eu sei que o nome desse elemento aí é bromo, aplica-se essa seguinte forma, tira a vogal O, tá? E acrescenta, né, no caso, o final hídrico. Então, mais uma vez, olha, temos aqui o hídrico. E notem que a partícula hídrico, o sufixo hídrico, ele vai aparecer em todos, tá? Temos aí o HCl, que é o cloro, perde a vogal O, né? Acrescenta o hídrico, tá? Dando boa noite aqui para a Alessandra, que eu vi aqui, agora que eu fui ver, tá? E aí, se tiver alguma dúvida, gente, podem comentar, tá? Eu tô olhando aqui, vocês em tempo real aqui, tá bom? Pode seguir lá, fazendo qualquer dúvida, qualquer colocação. Temos aqui, por exemplo, um detalhezinho, vou chamar a atenção de vocês. Alguns elementos não consistem com a sua, não tem essa tradução perfeitamente para o português, tá? Isso porque o nome oficial dos elementos é em latim, grego, enfim. E aí não tem a tradução literal para o português. Caso, por exemplo, o enxofre, que é o elemento aí de símbolo S, que aparece aí para vocês, tá? E aí não tem o ácido enxofídrico, tá? Não existe, tranquilo? Aí segue o nome dele em latim, o nome dele é sulfuro, e aí por isso fica sulfídrico, tá? HCN, aí isso aqui chama-se íons compostos, é um ânion composto. O que é um íon composto? Formado por dois ou mais elementos, tá? Nesse caso aí tem um carbono e um nitrogênio. E aí, então, esse carinha aí não pode ter o nome só do carbono, nem só do nitrogênio. Neste caso, o CN, tá? Tem o nome cianeto, tá? E aí é trocado justamente o sufixo eto por hídrico, tá? Tranquilo até aí? E aí fica ácido cianídrico. Detalhe, tá? Se você me perguntar assim, tem algum macete para saber esses nomes? Tem, tá? E aí, como é que eu faço então? Não tem jeito, mano, só uso, né? Assim, com o tempo a gente memoriza, tá? E aí tem tabela de cátions e ânions. A única dica que eu posso dizer para você é se você achar que deve, tem que achar que é importante, especialmente aí, neste caso, para o concurso, né? Do Corpo de Bombeiro Militar da Amapá, isso daí faz parte lá do programa, a gente acha na internet livros de primeira série do ensino médio, tá? No caso, você consegue encontrar as tabelas de cátions e ânions, tá? Beleza? Se você tem uma tabela periódica, então a gente compra essas tabelas periódicas que são impressas, que vendem por aí em papelarias, tá? Em geral. E aí elas têm tabela de cátions e ânions com os nomes dos principais cátions e ânions, que são aqueles que são mais corriqueiros nas avaliações, nas provas, concursos, vestibulares, Enem. Beleza? Tem? Tá?
Outra coisa, tá, gente? Eu estou já dando atenção aqui, dizendo que é para o CFU, mas se você vai fazer o Enem também, não que isso não caia, tá? Isso é importante, também faz parte do programa. Você tem que saber, é uma habilidade, você tem que saber identificar códigos, tá? Que aí, no caso, é identificar fórmulas, identificar pela fórmula, propriamente dito, o código que é, essas letras maiúsculas, minúsculas, e a nomenclatura, tá? Os nomes. Beleza? Bom, seguindo a vida, temos uma regra para oxiácidos, tá? Então, tem um regramento para hidrácidos, que são os ácidos sem oxigênio, e tem um regramento específico para os oxiácidos, segundo a IUPAC. Bom, para os oxiácidos, depende do autor que você estiver estudando, do livro, tal, enfim. Em geral, eles usam a seguinte forma. É que assim, tem elemento que forma só um oxiácido. Tem elementos que formam 2 oxiácidos diferentes. Tem elementos que formam 4 oxiácidos diferentes. E aí vai tendo esses regramentos. Eu faço um resumo de tudo isso numa única regra. Isso aqui é para tentar facilitar a sua vida, para você não ter que estudar vários regramentos. Fato é o seguinte, desconsiderando esses 3 oxiácidos que estão aí embaixo na imagem, tá? Beleza? Os 3 oxiácidos em vermelho, o H2CO3, o H3BO3 e o HCNO, todos os outros oxiácidos vão seguir a regra que está nessa tabela ao lado. O que é que diz essa tabelinha ao lado? Eu vou pegar o NOx do elemento central, e se esse NOx do elemento central for 1 ou 2 positivo, você vai ter o hipooso. Se o NOx do elemento central é 3 ou 4 positivo, você vai ter o oso. Aí, vamos lá. Eu tenho agora que começar com a palavra ácido, sempre, porque é um ácido, tá? Inorgânico. Começa sempre com a palavra ácida. E aí eu posso colocar, dependendo do valor do NOx do elemento central, e aí NOx, tá, gente? Nós vimos aí em aula anterior, tá? Como fazer o cálculo do número de oxidação, beleza? Que é o NOx. E aí, no caso, dependendo do valor do NOx do elemento central, você vai aplicar, né, o regramento específico. Então, se der 1 ou 2, você vai colocar o prefixo hipo, tá? Que significa pequeno, menor, tá? Onde está a lacuna é o nome desse elemento central, ou seja, que é o elemento central é o que está no meio, entre o hidrogênio e o oxigênio, tá? E você vai concluir com o sufixo oso ou ico, e ainda temos a possibilidade de ter o NOx 3 ou 4, não tem um prefixo hipo, só o sufixo oso. Se der 5 ou 6, você tem o padrão da nomenclatura dos oxiácidos, que é sem prefixo, mas o nome do elemento central com o ico, tá? E temos o per, o prefixo per, nome do elemento central, e o prefixo ico, tá? Tá bem ao lado aí, temos 4 exemplos, um de cada, tá bom? E você tem na parte de baixo os elementos, lá como eu falei para vocês, os oxiácidos, em que eu não vou fazer esse cálculo. Na verdade, esses oxiácidos que você não vai fazer o cálculo, todos eles seguem o padrão aqui do ico, tá? Todos eles. Por exemplo, qual é o nome deste ácido aqui que tem o carbono como elemento central? Tá? Esse carinha aqui eu não faço, tá? Não faço cálculo para ele. Simplesmente aplico a nomenclatura com o sufixo ico, tá? Então fica ácido, nome do elemento central é carbono, tá? E tiro a última vogal e acrescento o ico. Toda vez que eu acrescento o ico, língua portuguesa, tá? Agora tá o professor Silvio Santos aqui. Fica proparoxítano. Essa eu aprendi só por causa disso aqui, tá bom? Tem que acentuar a antepenúltima sílaba tônica, né? Obrigatoriamente. Aí fica contigo se o fonema é... Aí, caramba, né? Não vou falar besteira, né? Quando me ensinaram isso aqui era assim, fonema aberto ou fechado, né? É agudo, né? Ou grave. Eu não sei mais exatamente o que é o correto aí. Depois vou até me informar com os colegas de língua portuguesa. Mas o fato é que tem que saber, né? Esse fonema, por quê? Porque pode ser circunflexo ou pode ser o agudo, né? Esse caso aí, o carbônico, é o circunflexo que a gente vai usar, tá? Não vai ficar carboníco, beleza? E o nome dele é ácido carbônico. Quando eu pego esse outro aqui, a mesma história. Ácido, o elemento central é o boro. Como é que fica? Boro termina com vogal, tira a vogal, coloca o ico e fica bórico. Esse aqui é acento agudo, tá? Esse cara aqui, vai ser esse cara aqui é o CN, ânion composto, tá? Aí fica ácido, tá? E aí tem um detalhe. Esse CN aqui, ó, CNO agora, não é o CN, é o CNO, porque o CN é o cianeto.
Esse CNO tem nome, tá? Especificamente, essa parte CNO chama-se cianato. Beleza, tá aí? E aí, quando está com eto, muda para hídrico. A gente viu há pouquinho, tá? Agora, quando está com o nome ato no final, muda para ico, tá bom? Então, isso aqui fica ácido ciânico, tá? Ponto. Tirando esses três, queridos, todos os outros você aplica lá na regra do NOX. Como é que eu aplico a regra do NOX? Eu vou fazer aí e vou te mostrar como é que a gente vai fazer a aplicação. Tá? Eu vou escolher esse HMNO4, tá bom? Vou dar uma ampliada aqui nele, mas é só para abrir um espaço aqui para eu fazer esse cálculo bem aqui do lado para você, tá? Rapidinho, deixa eu ver aqui como é que está aqui a... Eu acho que nessa espessura aqui não tem problema, não vai ficar muito... Vai ficar assim muito grosso. Deixa eu diminuir aqui. Então, o HMO4, eu vou fazer bem aqui ao lado, tá? Eu tenho o H, o MN, o O4, tá? Só para você saber, né? Esse carinha aí, o átomo central aí, ele é o que? É o manganês, tá? Beleza? Que é o metal que foi mais extraído aqui do estado do Amapá. Tranquilo? Nesse caso aqui, você tem o NOX 1 positivo para o hidrogênio, 2 negativo para o oxigênio. Da onde eu extraio essa informação, tá, gente? Da regra de número de oxidação. O hidrogênio, quando acompanhado de ametais ou em ácidos, ele tem NOX 1 positivo. Tá? O oxigênio, se não for peróxido ou superóxido, ele é 2 negativo, é regra. O elemento central, ele justamente não tem regra. Então a gente chama ele de X, tá? É meu X da questão. Não sei qual é o NOX dele. Daí eu vou fazer uma equação do primeiro grau, porque isso é uma substância composta. E toda substância composta, a soma dos NOx totais tem que dar 0. Então, o hidrogênio só tem 1, vai ficar 1 positivo, mais X do manganês, menos 8, que é 4 vezes 2 negativo. Tudo isso igual a 0. X, então, é igual a mais 8, menos 1. E X, então, é igual a mais 7. Beleza? Olha lá, achei o NOx do meu elemento central que deu 7 positivo. Vou anotar aqui em cima, tá? Do manganês. Beleza? Vou diminuir agora aqui. Encaixar aqui, ó. Então a gente descobriu que o NOx do manganês deu 7 positivo. Como deu 7 positivo, olha aqui, ó. Que legal. 7 positivo ali no cantinho. Então quer dizer que eu vou usar o prefixo P e o sufixo ico. Então, obrigatoriamente começa com a palavra ácido. Tá aqui, olha. Per, nome do elemento central, manganês. Tá? E tiro o ex, coloco o ico e ficou permangânico. Beleza? Essa aí é a regra de nomenclatura dos oxiácidos. Estou demonstrando uma, tá? Todos que você for fazer o número, aí o valor dos NOx que você vai encontrar. Posso colocar para você aí, vai dar aqui, o primeiro vai dar 1 positivo, tá? O HiO2 vai dar 4, vai dar 3 positivo no iodo. O cloro aqui, 3, 2, 6, menos 1, 5 positivo aqui, tá? No cloro, beleza? Você vai ter lá as comprovações, olha, deu 1, por isso, olha, se deu 1, vai usar o hipooso, lá no HiO2 deu 3, por isso que usou só o nome do elemento iodo, dá com o sufixo oso, tá? O outro deu 5 positivo, então já foi direto para o sufixo ico, tá? Que ficou clórico e assim por diante, tá? Espero que esteja tudo tranquilo. Muito bem. Me fizeram uma pergunta, deixa eu ler aqui. Tá assim, né? Ô Bill, não faz diferença a quantidade de hidrogênio? Tipo, o que tem 2 hidrogênios, H2S, porque tem apenas um HF, a regra é a mesma? É a mesma, tá? No caso, Bill, no caso dos hidrácidos, sua pergunta eu vou retornar aqui, tá? Para esclarecer. No caso dos hidrácidos, a quantidade de hidrogênios não influencia na nomenclatura. Ponto. É a mais fácil das nomenclaturas, eu considero a mais fácil das nomenclaturas de ácidos inorgânicos, tá? Porque você pega ácido, é o indicativo da presença do hidrogênio como único cátion, beleza, ponto, tá lá. Não importa se tem 1, 2, 3 hidrogênios, não importa,
tá? Quantos hidrogênios tiver. É ácido, ponto. Aí você pega o nome do elemento, e também não importa a quantidade que ele está na fórmula. Só o nome desse elemento acompanhado do sufixo hídrico. Na verdade, é o nome do ânion, tá? Como eu comentei aí ainda há pouco, tá? Cada um deles termina em eto, 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 e aí a gente substitui por hídrico, tá bom? Seria dessa forma, tá? Sem galho. Quando a gente vai para os oxiácidos, a única coisa que importa em relação à quantidade de hidrogênios e oxigênio é para eu fazer esse cálculo do número de oxidação. E aí, aproveitando, né, a sua colocação, ele não muda necessariamente a regra, tá? Eu vou só me preocupar em fazer os cálculos para fazer a equação do primeiro grau. Eu vou colocar um que não está aí, por exemplo, tá? Vou fazer um exemplo que não está aí. Vou dar um zoom aqui e aplicar. Ver o seguinte, eu vou colocar uma fórmula aqui, o H3PO4, tá? Beleza? Vou aplicar a regra, que diz a regra que eu tenho que achar o NOx desse elemento central para descobrir o nome desse ácido, tá? Já sei que o nome dessa criatura aí vai ser ácido. Por quê? Porque segundo Arrhenius, se o cátion é um hidrogênio, e aí se o hidrogênio obrigatoriamente ele é um positivo, no caso dos ácidos do hidrogênio, aí não tem segredo, tá? Por mais que esse elemento central não seja um ametal, não te preocupe, no ácido ele é sempre um positivo. E o oxigênio, 2 negativo. Para descobrir o valor de X, eu faço uma equação do primeiro grau. Aí, olha só, a única influência da quantidade de hidrogênios, tá? Que é essa daqui, olha. Por exemplo, se eu tenho 3 hidrogênios aqui na fórmula, então eles conjuntamente vão gerar 3 positivo, que é 3 vezes 1. Ou seja, você multiplica o índice da fórmula pelo NOx do elemento que está lá em cima, tá? Se eu tenho um fósforo, então é 1 vezes X que vai dar X. Isso aqui é uma soma, então é mais, e aí 4 vezes 2, 8 negativo, que é 2 negativo, né? Que é isso é igual a 0. Bom, conservo o X, já vou logo fazer o joguinho de sinal, vai ficar 8 negativo, vai passar aqui positivo, o 3 vai passar negativo, vai mudar a operação, resultado 5 positivo. Bom, se o fósforo aqui é 5 positivo, vou trazer bem aqui, ó, se o fósforo é 5 positivo, né? Vou fazer aqui um riscado, não sei se vai aparecer de vermelho, fica complicado, né? Deixa eu tirar aqui e fazer aqui um de verde, pronto, um círculo ali, ficou mais aparente um pouco. Esse meu laranja aí que eu coloquei também, né, não ajudou muito. O que é que vai acontecer? Deu 5, então é o nome do elemento aplicando o sufixo -ico, tá? Voltando aqui, você então vai ter o ácido, né, e aí o nome do elemento é fósforo, beleza? Tira a última vogal, coloca o -ico, e tenho que acentuar a antepenúltima sílaba. Beleza. Então fica ácido fosfórico. É assim que a gente faz a nomenclatura de oxiácidos. Bom, seguindo a vida, né? Deixa eu retomar aqui. Vamos para agora a classificação desses ácidos, tá? Vamos lá. Classificação dos ácidos. Os ácidos são classificados quanto à quantidade de hidrogênios ionizáveis, aí é monoácido se tem um hidrogênio, diácido se tem 2, triácido se tem 3 hidrogênios e tetrácido se tem 4 hidrogênios ionizáveis. Lembrando o seguinte, tá? É melhor ressaltar. Ressaltar que a quantidade de hidrogênios é um indicativo, mas existem alguns oxiácidos em que ele destoa. Como assim? Aparentemente, ele tem mais hidrogênios do que a classificação. Por exemplo, aqui, ó, ele tem 3 hidrogênios, tá? Tem 3 hidrogênios aqui na fórmula, beleza? E ele é um monoácido. Aí tu fica esperando, como assim é um monoácido, tá? Bom, eu vou te dizer que você poderia memorizar isso daqui, tá? Mas eu vou te dar o caminho. Por que que isso ocorre? Na verdade, quando a gente trabalha a estrutura dele, ocorre o seguinte, no caso dos oxiácidos, só são ionizáveis os hidrogênios que estão diretamente ligados a átomos de oxigênio. Já só mudar aqui o que eu ia fazer do H3PO4, tá? E o que vai acontecer é que eu tenho essa condição bem aqui, ó. E aí, só um dos hidrogênios, dos 3, nesse caso do H3PO2, está realmente ligado ao oxigênio. Então, só ele é ionizável. Então, somente um é ionizável, então ele é monoácido.
Eu vou dizer assim para ti, tá? Como macete. Macete tem muito jeito da gente errar, né? Macete não é regra, tá? Mas diga de passagem que dificilmente vão te cobrar outra situação que não seja essa, tá bom? Sobre isso. Mas fato é, se aparecer alguma questão que indague sobre por que um determinado ácido inorgânico, né? A quantidade de hidrogênios que tem na fórmula não coincide com a classificação dele, é porque só serão ionizáveis aqueles hidrogênios, no caso dos oxiácidos, tá? Os hidrogênios que estão ligados diretamente a átomos de oxigênio. No caso dos hidrácidos, como eu não tenho a presença do oxigênio, todos os hidrogênios são ionizáveis, tá? Então aí não tem segredo. Se a fórmula tem hidrogênio, ele é monoácido. Se tem 2 hidrogênios é diácido, se tem 3 é triácido, se tem 4 é tetrácido, tá? Tranquilamente. Bom, eu tenho essa mesma situação bem aqui, ó, tá? Tenho 3 hidrogênios na fórmula, no entanto, ele é um diácido. O que é que está ocorrendo aqui? Vamos lá demonstrar. Novamente, o fósforo é o elemento central. E aí, ele tem 3 oxigênios. Desses 3 oxigênios, 2 estão ligados a hidrogênio, mas um hidrogênio não está ligado ao oxigênio, está ocupando a ligação do fósforo. Daí, então, sendo assim, somente dos 3, 2 hidrogênios estão ligados ao oxigênio, somente 2 são ionizáveis. Então, dos 3, 2 são ionizáveis, ele é um diácido, tá? Beleza? Fora isso, nem te preocupas. Olhou o que tem na fórmula, é a classificação dele, tá? Também podemos classificar os ácidos quanto à força, que na verdade é quanto ao seu grau de ionização, tá? Que é a sua solubilidade em água. Quanto mais solúvel ele é, mais forte ele é, tá? Ou seja, quanto mais hidrogênios ionizados ele libera em meio aquoso, maior a sua força, tá? Ou chamado de grau de ionização. O grau de ionização é um cálculo feito entre o número de moléculas que se ionizam dividido pelo número total de moléculas. Então eu vou ter um índice que vai estar entre 0 e 1 e pode ser representado em porcentagem, tá? Beleza? Se esse grau, aí vamos lá, o grau de ionização eu vou chamar de alfa, tá? Se esse valor de alfa ele for, vamos dizer assim, menor que 5%, né, que é 0,5%, sinal de que eu tenho um ácido fraco, tá? Se esse valor de alfa estiver contido de 5, né, ou seja, igual ou maior que 5%, até menor que 50%, ele é semiforte ou moderado, tá? Beleza? Pode ser chamado de moderado também. Se esse valor de alfa ele é maior que 50%, tá? Então eu tenho aqui 50%. Se ele é igual ou maior que 50%, aí ele é classificado como forte. Mas se ele não te fornecer o valor do grau de ionização, como é que você vai fazer isso? Se você vai fazer da seguinte forma. Preste atenção lá, tá? Se ele for um hidrácido, bacana, são fortes somente 3, que é o HCl, o HF e o HI. Só 3 hidrácidos são fortes. O HF é o único semiforte ou moderado, beleza? E todos os outros hidrácidos, né? Preste atenção lá, ó, os demais hidrácidos, né, são fracos, tá? No caso de oxiácidos, você vai fazer uma conta. Você vai pegar o número de oxigênios da fórmula e subtrair do número de hidrogênios ionizáveis. Lembrando daqueles 2 casos lá que a gente acabou de ver aí ao lado, do H3PO2, do H3PO3. E aí assim, você não vai pegar 2 oxigênios aqui, por exemplo. Você não vai pegar 2 menos 3, isso aqui está errado, tá? Beleza? Por quê? Porque ele é um monoácido. Então aqui, por exemplo, ele é 2 oxigênios menos 1 hidrogênio ionizável, que vai dar o resultado o quê? 1. Então ele é moderado, tá? Aí você pega o outro ali, ele tem 3 oxigênios menos quanto? Ah, ele é um diácido, então é menos 2. Vai dar 1 também. Ele é o quê? Moderado, tá? Beleza? Tá aí? Fora esses aí, e mais o ácido carbônico, que está bem aqui, ó, H2CO3 na tarja verde ali. Você não vai fazer o cálculo para o ácido carbônico, tá? Ele é um oxiácido fraco. Todos os outros oxiácidos, você vai pegar a quantidade de hidrogênio menos a quantidade de hidrogênio e você vai obter a força do ácido. E aí você vai saber se ele é forte, fraco. E como é que eu vou saber? Se der 0, ele é fraco. Se der 1, ele é semiforte ou moderado. Se der 2 ou maior que 2, ele é forte. Quanto maior o valor, mais forte ele é, tá? Então a gente diz até, inclusive, existe a classificação muito forte quando ele é maior que 2. Beleza, tranquilo. Até aqui. Ana, Bill, obrigado pelo retorno, tá?
Bom, vamos lá. Né? Ionização dos ácidos. Isso aqui é só para demonstrar como é que ocorre a reação de ionização. Quando eu pego um ácido de arrênios, coloco em água, o que é que vai acontecer? Ele vai ionizar, ele vai separar os íons. Ou seja, vai forçar, na verdade, o aparecimento do hidrônio, né? Do íon H+, e um ânion qualquer, obviamente, que está acompanhando esse H+. Então, se na fórmula eu tenho um hidrogênio e ele é um monoácido, isso vai gerar um H+. Tá? Se na fórmula eu tenho 2 hidrogênios, isso vai gerar 2H+. Se na fórmula eu tenho 3 hidrogênios e ele é um triácido, tem isso, né? Lá, com relação àquela quantidade de hidrogênios ionizáveis, ele vai gerar 3H+. Notem mais um detalhe. O número de hidrogênios ionizáveis é exatamente igual ao número da carga do ânion, tá? Beleza? Então, pronto. Aí já sabe como construir a carga do ânion. Se tem 3 hidrogênios ionizáveis, quer dizer que aquele ânion tem NOx-3. Tá? Se tem 2 hidrogênios ionizáveis, então 2H+, e o ânion tem NOx-2. Beleza? E assim por diante, tá? Bom, seguindo a vida, vamos chegar para as bases, tá? Dissociação e fórmulas. Mesma história dos ácidos, mas aqui não tem exceção, tá? Quantidade de hidroxilas, que é esse OH, hidroxila. Quantidade de hidroxila na fórmula indica já diretamente a carga do cátion que está acompanhando. Beleza? Tá aí? E a classificação dele que a gente vai ver daqui a pouco. Então, olha aqui, ó. Tem 3 hidroxilas, sinal que o cátion é +3. Tem carga 1 positivo, sinal de que será acompanhado de uma hidroxila. Detalhe, quando eu tenho mais de uma hidroxila na fórmula, você vai colocá-la entre parênteses. Beleza? Tá aí? E você vai colocar a quantidade fora. Se for só uma hidroxila, não aparece o parênteses. Já está subentendido que é 1. Nomenclatura, regra de nomenclatura para as bases, tá? Beleza? A regra de nomenclatura para as bases é assim, com cátions de NOx fixo, temos os grupos 1 e 2, quem tem NOx fixo, tá? Grupo 1 e 2 da tabela periódica, mais alumínio, zinco, prata, e eu esqueci de colocar um aí, esqueci, foi digitação, tá? Aí foi esquecimento, cádmio, tá? O CD. Você pode colocar aí, tá? Depois, CD. Bacana até aí? Aí, no caso... a nomenclatura deles é direta. Toda base, né, de arrênios que tem a hidroxila, então, como obrigatoriedade, tem que aparecer hidroxila para arrênios, só é base se tiver hidroxila, tá? Aí, no caso, vai ter que ter o termo hidróxido na frente da fórmula. Lá nos ácidos, né? Ácido. Aqui é hidróxido, que é o nome da hidroxila. É hidroxila, oxidrila ou hidróxido, tá? Hidróxido, preposição de e o nome do elemento, que é o cátion. Para esses elementos que tem NOx fixo, tá, gente? Beleza? No caso, vou fazer um aqui para você ter noção, né, real. Eu tenho aqui o AlOH3. Qual é o nome dele? Aí, hidróxido, tá? Aí o nome do elemento. Nesse caso aí o Al é o alumínio. Não vai caber aqui, vou colocar translinear ele aqui, tá? Alumínio. Beleza, tem hidróxido de alumínio, tá? Agora, quando ele tem o NOx variável, eu vou ter hidróxido de nome do elemento e no final NOx. Esse NOx você vai escrever em algarismos romanos, tá? Beleza? Lembrem que algarismo romano não tem zero e não tem número negativo. Logo, você não precisa colocar a carga, é só o número, tá? Como assim? Você vai ser um desses elementos que não estão citados anteriormente. Vou colocar 2 exemplos para ti, para fazer um comparativo. Vou colocar aqui, ó, tem o FeOH2 e eu tenho o FeOH3. Daí eu tenho 2 fórmulas com o mesmo cátion, que é o ferro aí no caso. Então o ferro ele tem NOx variável. Qual é o NOx do ferro? Quando ele tem 2 hidroxilas, significa dizer que o NOx do ferro aqui então é +2. Olha como é fácil, tá? Se tem 3 hidroxilas, quer dizer que o NOx do elemento aqui é +3. Bem facinho, tá? Não tem segredo aqui porque não tem exceção. Aí, no caso, você vai ter o quê? Vai começar com a palavra hidróxido de nome do elemento, ferro. Eu vou parar bem aqui para poder comentar um detalhezinho com você. Vamos lá. Hidróxido de e o nome do elemento, ferro de novo, porque é o mesmo cátion. Só que imagina isso, ia causar um problemão. Então, a EUPAC não aceita 2 fórmulas de substâncias diferentes, mesmo que seja com o mesmo cátion, com o mesmo ânion, que tem o mesmo nome. Não pode, tá?
isso me causa um problema. Imagina, eu estou lá no laboratório, peço para um assistente ou eu mesmo, preciso do hidróxido de ferro, e aí eu chego lá onde está guardado as substâncias e eu me deparo com 2 recipientes, um está escrito lá, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. E agora, qual que eu quero? Né? Então, para cada situação reacional, eu preciso de um reagente específico. Tá? Daí, então, eu vou colocar algo que diferencia o nome dos dois, que é justamente o NOx e o algarismo romano. Então, esse aqui de cima, o primeiro é o hidróxido de ferro 2, esse aqui de baixo é o hidróxido de ferro 3. Tá? Pode ser que essa nomenclatura tenha uma variação da seguinte forma. Ela começa com a palavra hidróxido, a gente não usa a preposição de e vai direto para o termo, desculpe aqui, eu vou trocar, eu ia colocar o nome do de baixo, tá? E aí vai direto para o termo oso. Oso é aplicado, gente, para os sufixos dos menores NOxes. Então, por exemplo, o hidróxido de ferro 2 é menor do que o 3, então ele é o ferroso, tá? Assim como o hidróxido de ferro 3 pode ser chamado de hidróxido férrico, tá? O ICO, ele é utilizado justamente para identificar o NOx maior, tá? Tranquilo? Para aquele determinado elemento. Então, pode ser que apareça assim, né? Esse nome, inclusive, não é muito estranho, não, né? Por exemplo, eu tive um problema de anemia e aí me passaram uma medicação que era alguma coisa, não sei o que, ferroso. Beleza, então ele é feito com esse ferro 2+, tá? Inclusive é o ferro que a gente tem no nosso coração já. Também, né? Na verdade, é a nossa corrente sanguínea, tá? Beleza? É o ferroso. O férrico não serve, tá? Para essa funcionalidade. Vamos lá, queridos. Classificação das bases, tá? Não tem exceção, então é um pouquinho mais simples do que nos ácidos. Aí posso classificar as bases quanto à quantidade de hidroxila também. Assim como tem um monoácido, diácido, triácido. Aqui tem o quê? Monobase, dibase, tribase, tetrabase, conforme o número de hidroxila, tá? Direto. Tem uma hidroxila, a fórmula é monobase, tem 2 hidroxilas, é dibase, tem 3 hidroxilas, é tribase, 4 hidroxilas, tetrabase, tá? Daí eu tenho uma classificação casada, são 2 classificações aí, tá? Não tem essa tabela, que é quanto à força, quanto à solubilidade. Segue o mesmo regramento quanto ao grau de ionização lá dos ácidos, tá? Só que aqui é um pouco mais simples porque esse grau de ionização pode não ser fornecido em prova. Então, se eu olhar para a fórmula, tem como dizer se ela é forte, fraca, tal? Tem. Detalhe, no caso das bases, só existem 2 graduações. Ou ela é forte, ou ela é fraca. Tá? Beleza? Quanto à força. Não tem semi-forte. Aqui, lá nos ácidos, tem a história do semi-forte. Tá? Aqui não. Forte ou fraca. Só que as bases podem ser solúveis, tá? Pouco ou parcialmente solúveis, beleza? E insolúvel, ou praticamente insolúvel. Até forte dizer insolúvel. Não, ela sempre tem um grau de solubilidade, isso aqui é bem baixo. E assim, gente, de baixo para cima, se as bases são insolúveis, é porque elas são fracas. Beleza? Bases insolúveis são fracas, tá bom? Quais são as bases que são fortes? Só as que são solúveis ou têm alguma solubilidade. Ou seja, solúvel e pouco solúvel. Ponto. Elas são fortes, exceto essas basezinhas que estão ali descrito na fraqueza, como diz a história, na fraca. Tá? Por exemplo, é solúvel ou extremamente solúvel e forte bases que são do grupo 1 da tabela periódica, tá, gente? Aqui é a galera do grupo 1 são os metais alcalinos e a galera do grupo 2 da tabela periódica formam as bases pouco solúveis e fortes, tá? Que são os metais alcalinos terrosos. Dentre os elementos do grupo 2 da tabela periódica, você vai tirar o exceto o magnésio. O magnésio é do grupo 2, mas ele forma base fraca, tá? Por que ele forma base fraca? Beleza? Porque a solubilidade dele é muito baixa em água. Tranquilo? Aí temos, além do hidróxido de magnésio, né, que foge lá, no caso do grupo 2 como base forte, são bases fracas também e pouco solúveis. O hidróxido de alumínio, de zinco, de prata. Beleza? Tá aí? São inclusive utilizados eles como antiácidos. A gente pode ingerir bases fracas porque elas não são, então, corrosivas. Ou não tem, né, o grau de corrosividade muito elevado. A única base fraca e solúvel é a que não tem metal, tá? Que é essa base aqui, que é chamada de hidróxido de amônio, NH4OH, tá? Que pode ser proveniente da mistura, por exemplo, de amoníaco, que é o NH3, com água, ou amoníaco com peróxido de hidrogênio. Água oxigenada aí, o pessoal faz às vezes de colorante de pelo, cremosa, enfim, tá? Então, essa é a classificação base para as bases. Olha só que redundância, né? É que eu não tive outra palavra, não me veio à mente. Tranquilo? Agora,
Finalizado essa parte aqui, né, essa parte da dissociação eu já até comentei com você lá no início, tá? Eu coloquei no slide inicial bases, para bases, e aí acabei deixando aqui também, né? Mas é só para confirmar, se tem uma hidroxila, é porque ele é proveniente da carga do cátion, que é um positivo. Se tem 2 hidroxilas, ele é proveniente da carga do cátion, que é 2+. Se tem 3 hidroxilas, é proveniente da carga do cátion, que é 3+, tá? E se tem mais de uma hidroxila, ela é proveniente... aliás, você vai colocar ela entre parênteses, ou ela vai aparecer entre parênteses, porque a prova tanto do Enem quanto do concurso, ela é uma prova objetiva, né? Então você não vai ter que escrever nada, você só vai observar o que já está lá na prova. Então eu coloquei uma observação aí, que o NH4H é a única base de arrênios que sofre ionização. Por quê? Porque ionização é específico para substâncias que são o quê? Moleculares, tá? Então é a única que foge a regrinha lá, não é iônica, mas ela se ioniza, beleza? Em meio aquoso, tá? Por quê? Porque ela não tem metal, tá? Ela tem um cátion composto, que é o NH4. O nome desse cara aqui é amônio, tá? E por ele ser amônio, o nome da base é hidróxido de amônio, tá? Beleza? Se aparecer o NH3, tá, gente? Ele também tem caráter básico, mas o nome dessa praguinha aqui é amônia, tá? É com A no final. Beleza até aí? Bom, nenhuma dúvida até aqui? Aí agora a gente vai para o negócio, tá? Reação de neutralização. Beleza até aí? É o que acontece quando o ácido encontra uma base, né? Bacana? Aí a gente vai dar uma relaxada já, porque a gente vai ver, eu vou fazer uma demonstraçãozinha para vocês. Sem preocupação com estequiometria, ou seja, com situações em que eu tenho uma quantidade específica. Assim, eu vou fazer uma reação química aqui, né, daqui a pouquinho, que é uma reação de neutralização, espero que funcione, né? Corro o risco de não funcionar, porque eu não fiz o cálculo, né? Eu só peguei e fiz assim, disse, não, eu vou demonstrar para o pessoal, né? Por que não? Tá? E aí eu vou fazer uma reação de neutralização para mostrar que as coisas acontecem, né? Porque a química ela é um negócio interessante. Ela é concreta, ela está no nosso dia a dia, porque as substâncias no cerco, a gente respira gás oxigênio, tem gás nitrogênio, é uma mistura de gases, a água é uma substância química, enfim, a gente tem uma diversidade de substâncias, né? Seja inorgânicas ou orgânicas, mas a gente não para pensar se realmente essas coisas acontecem, acaba ficando um pouco, quando a gente estuda isso aqui na teoria, meio abstrato. E aí, sempre que é possível, eu posso fazer alguma coisa que seja possível fora de um laboratório e tal, né? De forma, assim, intuitiva, eu gosto de fazer para demonstrar que acontece, tá? Para você entender o que vai acontecer, vamos buscar. Lá no começo da aula, a gente observa aqui que tem um negócio chamado indicador ácido base, que a gente usa para indicar se eu tenho um ácido ou uma base. Tá? Por que eu estou falando isso, tá? Eu vou pedir aqui, aí o pessoal vai tirar aqui um pouquinho, tá? Da minha imagem e vai jogar aqui agora aí, olha aí, para demonstração. Então, eu tenho aqui 3 vidros de laboratório, vidrarias específicas de laboratório, tá? Essas vidrarias chamam-se Erlenmeyer, esse tipo de vidro, tá? Ele é cônico. Ele é próprio para fazer esse tipo de movimento aqui, ó. Fazer diluição, por exemplo. Ele é resistente, tá? Ele é resistente a calor, posso aquecer, eu não vou precisar usar calor hoje, tá? Eu tenho 2 líquidos, dá para você perceber aí, ó. 2 líquidos praticamente incolor, esse aqui é mais turvo, tá? Diga-se de passagem que eu tenho um líquido aqui que é básico, tá? É uma solução básica, e eu tenho um líquido que é uma solução ácida, tá? Esse outro aqui não tem nada, estou usando só como apoio para esse gotas, né? A gente dá um nome para isso aqui, tá? Isso é piceta, tá bom? Aí, aqui dentro tem um líquidozinho incolor, tá? Isso aqui é uma solução alcoólica, vou colocar mais embaixo, vou tirar daqui do Erlenmeyer, vou achar aqui, ó. Isso aqui é uma solução alcoólica, tá? De fenolftalina. Fenolftalina é um pozinho branco. A gente dissolve ele em álcool, não é em água, em álcool, tá? É solúvel em álcool. E aí ele fica incolor. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver aqui que é parte técnica agora. Aí, garoto. Vamos mirar. Tá mirando para ali, né? Vai voltar para cá? Tanto faz. A gente tá só aqui experimentando qual câmera fica melhor, né? Para vocês aí em casa. Tá bacana? Aí, olha só. Eu vou pegar agora e vou colocar a fenolftalina nos 2. O que é que acontece? A fenolftalina, ela só muda a coloração do meio básico, tá? Então, fique atento, você que está em casa, beleza? Não pisca,
porque a reação é rápida, né? E aí, assim, quando acontece, é quase que instantâneo. Ó, vou gotejar aqui. 1, 2 gotinhas, não preciso mais do que isso. Vou dar uma mexida para provar que nada acontece, tá? Logo, eu já sei que esse daqui provavelmente é um ácido, que eu falei que eu tenho uma solução ácida e uma solução básica. Vou fazer o mesmo na outra solução agora. Vamos lá. 1, 2, olha lá. Já deu uma coloração rosa. Ou seja, agora, essa solução em presença de fenolftalina que ficou aqui vermelho, ela é uma solução básica, tá? Vou colocar mais uma que vai ficar lindão. Quanto mais eu coloco fenolftalina, né, mais corado fica. Tá bom? Beleza? Isso aqui é para provar que eu tenho um ácido e uma base, tá? O que é que acontece? Daqui a pouco a gente retorna no... A gente vai continuar aqui, tá? O que é que eu vou fazer para ti? É que os ácidos e as bases têm como, vamos dizer assim, como propriedade anular um efeito do outro, tá? Chamado de reação de neutralização. Bacana até aí? Agora, será mesmo que ela neutraliza? Aí é que é o detalhe. Antes de mais nada, quando ela neutraliza, ela vai ter, então, a formação... Por que neutraliza? Porque teoricamente, deixa de existir um ácido e uma base. Passa a existir um sal e água, ou seja, eu vou ter sal e meio aquoso, tá? Beleza? Agora sim, tá, gente? Eu não tenho como afirmar que isso aqui vai acontecer corretamente, ou seja, estequiometricamente não está correto. Por quê? Porque eu não fiz cálculo estequiométrico. Eu não utilizei nenhuma aparelhagem de laboratório que pudesse aferir isso de forma precisa. Então, só cheguei em casa e utilizei, vou até te dizer, eu utilizei 2 materiais de limpeza. Um é soda cáustica, que gerou a base, que é o hidróxido de sódio, tá? Em escama, ou seja, em pedrinhas, coloquei, diluí em água, beleza? O outro é o que a gente chama de Pedrex, né? É uma solução com ácido clorídrico, utilizado para fazer limpeza pesada, tá? Beleza? E aí, no caso, o que acontece com os dois é que o ácido anula o efeito da base, a base anula o efeito do ácido, isso é chamado de reação de neutralização. Como é que eu sei que a reação de neutralização acontece? Quando deixa de colorir, porque só fica corado de vermelho a fenolftaleína em meio básico. Então, se eu correr a neutralização, acabou, você não tem mais a coloração. Vou voltar lá para a imagem dos vidrinhos, né? Vamos lá, dos Erlenmeyers. E aí, vamos provar que isso vai ocorrer. Deixa eu esperar aqui entrar para você ver isso aqui ocorrendo. Pronto. Tá? Fazer a curiosidade, deve ter gente pensando, e se colocar um no outro, né? Sempre tem isso. Ah, diga-se de passagem, todo mundo estava pensando aqui, disse, será que vai explodir o estúdio? Não, mano, hoje não tem nada que vai fazer fumaça, nada. Tá? Pronto, preparados? Vamos lá, tá? Vou colocar aqui. A reação, ela é, quando atingir a neutralização, simplesmente desaparece, olha. Já era, a fenolftaleína foi embora, tá? Como um passe de mágica. É a feitiçaria da química, né? Um dia a química foi considerada feitiçaria, os alquimistas. Pronto. Ela não retorna mais, tá, gente? Eu não tenho mais como corar essa base, porque não existe mais, ela se neutralizou em meio ácido, tá? Só para te provar que a neutralização ocorre, tá, gente? Pronto, temos agora novamente todas as soluções em líquidos incolores, tá? Beleza? Pronto. Agora a gente vai voltar para a teoria. Acabou a prática, né? Só para demonstrar. Espero que tenha sido bom, né, o gratificante aí para vocês. É muito bonitinho quando a gente vê acontecendo, né, é bacana, eu gosto, tá? Eu sempre gostei de química, seja ela teórica ou não, mas assim, ela é mais apaixonante quando a gente vê ela na prática acontecendo, tá? Voltando para a teoria, gente, olha lá. Então, toda reação química de um ácido com uma base é um nome, né, dado o nome de reação de neutralização. O produto obrigatório de uma neutralização é sal e água, tá? Por quê? Vou demonstrar aí na equação geral, tá aí. Então, o que é que identifica um ácido de arrênios? A presença do cátion H+, tá? Beleza. O que é que identifica a base de arrênios? A presença da hidroxila. O que é que ocorre numa reação de dupla troca? Esse nome dupla troca se dá pelo fato de haver troca de posicionamento de cátions e ânions, tá? Ou seja, o cátion de uma substância troca de posição com o ânion da outra substância, ou melhor, posição com o cátion da outra substância. É como se fosse um movimento repulsório. É uma repulsão entre os cátions e os ânions. Eles trocam de posição. Como assim? Bom, se eu tenho um cátion no ácido, que é o H+, o X, ele é um ânion, a parte negativa.
Se eu tenho o ânion obrigatório, que é a hidroxila, na base, então o cátion é o M aí, no caso, que em geral é metal, tá? O que é que acontece? O metal procura o ânion, né? Ou seja, o cátion da base procura o ânion do ácido e forma a substância, olha lá, MX, tá? Fórmula geral, tá, gente? Ou seja, um cátion que vem da base, e aí, diga-se de passagem, esse cara aqui é o cátion, e esse cara aqui é o ânion. O que sobrou? Sobrou justamente o cátion H+, com o ânion hidroxila. E aí eu vou ter HOH, né? Ou seja, em palavras simples, eu tenho 2 hidrogênios e um átomo de oxigênio, eu tenho água. Tá? E aí pronto, nós temos a nossa reação de neutralização a partir do momento que forma sal e água. Esse sal, gente, a gente vai ver mais adiante, talvez hoje, pelo tempo, a gente não consiga aprofundar bem o insight. Mas assim, vamos ver que essa neutralização, inclusive, ela pode ser total ou parcial. Quando ela é total, a gente diz que o sal formado é um sal neutro. Quando ela é parcial, pode ser um sal ácido ou um sal básico. Ele recebe uma classificação, não quer dizer que ele funciona como ácido, nem sendo sal básico, ele funciona como base. Não, é só uma classificação deles, tá? A gente vai ver isso aí com calma. Como seria uma aplicação prática? Vai dizer que o cara te fornece um ácido, uma base qualquer numa questão e quer que você identifique qual é a fórmula do sal corretamente, tá? Como é que eu faço isso? Vamos lá. Sempre você vai mirar da seguinte forma, tá, gente? Quando vê o ácido, o H+ e o OH é o menos, tá? E aí você divide a fórmula. Olha lá, vou te dar essa dicasinha aqui, ó. Tem gente que tem uma dificuldade. Daí, o que está acompanhando a hidroxila é a parte positiva, o que está acompanhando o hidrogênio é a parte negativa, tá? Lembrando, a carga do ânion no ácido é o número de hidrogênio. E a carga do cátion na base é o número de hidroxila. Nesse caso aí está tranquilo, tem um hidrogênio, é um negativo, o cloreto. Se tem uma hidroxila, o sódio aí é um positivo. Pronto, o que é que acontece? O sódio procura o cloro e aí eu formo o cloreto de sódio, tá? Inclusive, teoricamente, essa reação que aconteceu aqui nessa demonstração que eu fiz para vocês. Mais quem? Mais água, HOH, né, que é H2O, tá? Beleza? Novamente, como é que fica aí, qual a fórmula que vai formar do sal da reação do ácido sulfúrico, que é o H2SO4, com o hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, tá? Vai ser o seguinte, você já sabe que o hidrogênio é o único cátion possível segundo Arrhenius, né? E a hidroxila é o único ânion possível segundo Arrhenius também, no caso das bases. Logo, você separa os dois, né? Faz aí a separação deles, e aí ocorre o seguinte, olha lá, tenho 2 hidrogênios, então o sulfato é -2. É o nome desse íon composto, tá, gente? É SO4, sulfato, tá? E aí o caso do cátion, mesma história, tem 2 hidroxilas, então ele é +2. Quando as cargas são idênticas enquanto números, né, gente? A gente viu isso lá em ligações iônicas, a gente já teve aula sobre isso aí, tá? Beleza? Olha lá como as coisas vão se juntando, né? Beleza? A gente viu átomo, formação de íons, né, na distribuição eletrônica, classificação periódica, ligações químicas, número de oxidação, e chegamos aqui nas funções, tá? E aí o que é que ocorre? Você tem aqui a formação do... Quando eles têm o mesmo número de carga, 2 positivo, 2 negativo, você só junta, sempre lembrando que primeiro é o cátion, então vai ficar Ca, tá? Aí no caso, eu já ia repetir a fórmula da base. CaSO4, tá? Isso aqui é o sulfato de cálcio, tá? Muito conhecido como giz. A gente não usa mais giz. Eu já achava legal o quadro de giz. Quem não achava legal era a minha querida e saudosa mãe, que tinha que lavar minhas calças. Hoje em dia eu sei o que lavo, né? Então, tranquilo, tá? Mas ela dizia assim, menino, né, moleque? Pra não falar outra palavra aqui, porque eu chegava com as minhas calças, que saía de casa com a calça preta, voltava com uma calça branca, né? Que eu limpava o giz, né? Vamos lá. Pessoal, fique atento ao seguinte. Para cada hidrogênio, cada hidroxila que eu tenho, cada hidrogênio no ácido e cada hidroxila que eu tenho na base, você vai ter uma molécula de água, tá? Então, por exemplo, nessa reação aí você tem 2 hidrogênios e 2 hidroxilas. Logo vão formar 2 moléculas de água, tá? 2H2O. Beleza? Aqui novamente, ó, quem pode ser o positivo é o H+, quem é negativo é o H-, separa a fórmula.
como é que fica a fórmula do sal? Bom, já sei que o alumínio é 3+, porque tem 3 hidroxilas, e o PO4 é o íon fosfato, tem 3 hidrogênios, então ele é 3-. Eu casei aí para ficar fácil de você visualizar, tá? Aí, no caso, vai gerar o AlPO4, porque ambos têm o mesmo número de cargas. É o fosfato de alumínio, tá? É o nome dessa substância. Mas quem? 3 águas. Por quê? Porque eu tenho 3 hidrogênios e 3 hidroxilas. Então vai formar 3 moléculas de água, tá? Beleza? Uma forma que dá para fazer isso, com ludicidade e tal, enfim, para eu te dar uma dica, é você separar o número de hidrogênios e o número de hidroxilas. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma condição um pouquinho mais dificultosa, né? Uma dificuldade maior. Dificultosa é meu jeito de falar, tá, gente? Beleza? Não leva a sério, tá? Não vai escrever isso na tua redação. Tranquilo? Assim, como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou escolher esse cara aqui, olha. Vou pegar o H3PO4, tá? E vou colocar ele para interagir com o CaOH2. Vou pegar uma base e um ácido que não tem a mesma quantidade de cargas nos seus cátions e ânions, tá? Porque, obviamente, isso pode ocorrer. E aí você vai precisar fazer um negócio chamado de balanceamento. Como é que a gente faz isso, tá? Para eu não te ensinar agora, neste momento, regra de balanceamento, eu vou fazer um balanceamento somente para as reações de neutralização dessa forma aí, né, de ácido e base de arrênios, tá? Como é que a gente faz isso? Como é que eu estava te dizendo como fazer? Se você separa a hidroxila, você separa os hidrogênios, você sabe que o hidrogênio é positivo, a hidroxila é negativo. Se eu tenho 2 hidroxilas, então o cálcio ele é 2+, desculpa. Se eu tenho 3 hidrogênios, então quer dizer que o fosfato é 3-. Só que agora o número de cargas deles não é igual, tá? E aí quando o número das cargas não são iguais, você tem técnica para resolver isso. Você lembra como é que faz isso, tá? Quando o cátion e o ânion não têm o mesmo número de cargas, você inverte, você pega o valor numérico da carga de um e passa como índice para o outro, tá? Se você esquecer disso, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai contar o número de hidrogênios. Então, por exemplo, essa fórmula tem 1, 2, 3 hidrogênios. E essa outra aqui tem o quê? 2 hidroxilas. Para cada um hidrogênio e uma hidroxila, uma água. Tá? Então, aqui, ó, 1, 2. Só que sobrou um hidrogênio. Só que tem uma lei ponderal da química que a gente não pode deixar de respeitar. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, não pode perder nada, pode sobrar. Então, se está sobrando hidrogênio, não está sobrando hidrogênio. O que é que vai fazer? Cada fórmula da base me fornece 2 hidroxilas. Então, eu vou pegar outra base, ou seja, mais 2 hidroxilas, para poder suprir a necessidade desse hidrogênio. Obviamente, agora vai sobrar hidroxila. Aí, o que é que você faz? O mesmo. Você vai pegar mais outra fórmula do ácido, que tem 1, 2, 3 hidrogênios. Tá? Beleza? Então, você pegou uma primeira fórmula, uma segunda fórmula. Cada vez que você usar uma fórmula, você tem que colocar a quantidade de hidrogênios que tem nessa fórmula. Pode ser menos. Daí, você vai ter o quê? Uma água sendo formada aqui, mais nada. Faltou hidroxila. Então, você vai pegar outra fórmula da base que tem 2 hidroxilas cada vez que você usa uma fórmula. Tá? Então, você já usou uma primeira, uma segunda, uma terceira fórmula. Só que agora bateu, olha. Todos os hidrogênios e todas as hidroxilas foram usadas. Formou quantas águas? 6 moléculas de água. Tá? Aí, o que é que eu faço com essa informação? Então, você já sabe que vai formar 6H2O. Beleza? O que é que isso me ajuda na fórmula? Se você esquecer de fazer aquela inversão das cargas, você vai fazer o seguinte. Quantos cálcios você vai precisar? Ca3. Por que 3? Porque você tem 1, 2, 3 vezes que você usou a fórmula que tem a hidroxila, que é onde está o cálcio. E o fosfato? Aí, preste atenção que você usou ele 2 vezes. Então, você vai abrir um parêntese, colocar o íon fosfato lá dentro e colocar a quantidade 2 fora. Pronto. A fórmula da substância do sal formado, fosfato de cálcio, 3PO4, 2. Beleza? Tranquilo? E aí temos, então, neste momento, né, a finalização básica da compreensão sobre ácidos e bases de arrênios e uma das principais propriedades
que as propriedades de neutralização, eles se neutralizam, tá? O que eu posso te dar de dica que acontece no nosso dia a dia sobre ácidos e bases que neutralizam, por exemplo, PTU de peixe, PTU de frango, essa substância é básica, tá? A do PTU, aqui dá o PTU. E você vai lavar o peixe e vai limpar o frango com o quê? Com um ácido, né? Que é o limão, que é o vinagre, justamente porque um anula o efeito do outro. E a reação é justamente chamada de neutralização. Beleza, gente? Pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, tá? Tenham todos um bom final de dia, tá? E continue aqui junto da gente aqui no desafio. E vamos para frente, a gente vai conseguir as aprovações, tá? Até logo.